Chega ao coração do Pai e alcançar o seu amor, beneficiar da sua graça e com imerecido favor. Eu conheci a plenitude do meu Redentor. Hoje eu tenho alegria com a salvação que veio do céu e alcançou o meu coração. Foi o meu bondoso Senhor que me deu perdão. A nossa alegria hoje está transbordando com tamanho da graça que estamos alcançando e com a certeza que o meu Senhor está chegando e com a certeza que o meu Senhor está chegando. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Seu Deus, hoje peço a tua ajuda, Senhor, mais uma vez, porque a gravação do culto passado deu aqueles problemas todos, não pôde continuar, deu aquele monte de erro. E hoje quero repetir a mensagem, não com todos os louvores, mas pelo menos a palavra que fala do assopro que o homem recebeu da sua própria boca. E hoje queremos ajuda, Senhor, e que este aparelho não venha atrapalhar de novo a gravação. Pedimos, Senhor, teu socorro, a tua misericórdia, porque sem ti não conseguimos fazer nada. Por isso estamos aqui para gravar mais esse vídeo, repetir esta gravação e com a esperança de alcançar frutos de entendimento, de definição para o reino dos céus, das vidas, Senhor, que estão dispersas e muitas das vezes com dificuldade na caminhada, que eles possam entender que tem algo de ti dentro de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar abrindo Isaías 40, vamos estar repetindo os 8 primeiros versículos, como foi no culto de quarta-feira. Que o Senhor possa estar dando toda a intrepidez, a desenvoltura para relatar este assunto, para alcançar vidas e libertar vidas com a tua verdade, em nome de Jesus.
Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e brandai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está extirpada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo outeiro e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Isto disse: vos que diz, clama, e alguém disse que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando neles o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsistirá eternamente. Então, esta foi a palavra que nós gravamos, que nós pregamos no culto de quarta-feira passada. Mas quando cheguei até a divulgar o vídeo, mas estava tudo torto, estava esquisito, todo essa, não sei por que deu aquilo, com parte da mensagem, do culto cortada, eu não entendi. Então resolvi apagar e regravar de novo, pelo menos a mensagem. E com a certeza, com a convicção que hoje vai dar tudo certo. Então, voltando, como na palavra passada até citei acerca do versículo 7, que fala exatamente do assopro do Senhor. E quando fala nesse assopro, nós lembramos lá do Éden, na criação do homem, quando ele faz aquele boneco de barro, que pega e sopra em suas narinas e dá-lhe o fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. Então, isso o que implica nas nossas vidas? Porque nós, seres viventes, nós temos algo de Deus dentro de nós, que é este fôlego de vida, que junto deste componente que todo mundo conhece como homem, existe uma trindade de corpo, alma e espírito, assim como no próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ele na criação, ele na redenção e ele na consolação
no consolo do povo, para convencer o povo do pecado através do Espírito Santo. Então, forma-se uma trindade, assim também como o homem é em si uma trindade, corpo, alma e espírito. Agora, voltando ao primeiro versículo, do 40, verso 1, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, o Senhor tem chamado algumas pessoas, no decorrer das Escrituras, nós vemos que o próprio Deus ele tem levantado, assim como ergueu Adão do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e colocou ali no jardim do Éden para cuidar daquela maravilha que o próprio apóstolo Paulo, em uma visão, em um arrebatamento de espírito, ele pôde contemplar que era o terceiro céu. Então o homem teve este privilégio de ser colocado ali naquela grande maravilha que é o jardim do Éden. E ele tem chamado algumas pessoas para consolar o povo, para instruir o povo. Nós vemos um chamado especial. O primeiro deles foi depois que o homem peca. O que nós vemos, nós presenciamos Enoque, o qual nós vemos também Abel. Teve uma passagem especial diante de Deus. Depois Enoque, Noé. Depois veio Abraão, Moisés, José, do filho de Jacó, Moisés, o próprio Jacó. Depois levanta o próprio irmão de Moisés para ser sumo sacerdote, para estar instruindo o povo. E depois levantou ali vários sacerdotes, sumos sacerdotes, juízes, reis, profetas, tudo com esta incumbência de dirigir um povo na direção, chamar atenção naquilo que estão fugindo do caminho, saindo das veredas, e até que chegou no próprio Senhor Jesus. Ele envia do céu seu Filho amado, ele se torna em carne para nos resgatar este fôlego de vida para a eternidade novamente. Esta alma vivente que saiu da própria entranhas do Senhor, com esse assopro de vida, este algo tão importante que temos dentro de nós, que é este fôlego de vida, com todo o raciocínio. E ele tem hoje levantado algumas pessoas, chamado, por exemplo, o apóstolo Paulo, para trazer este evangelho até a nós que somos gentílicos. E tem levantado alguns como pastores para dirigir um povo, para instruir um povo a não desviar do caminho da verdade. Hoje sabemos que é um momento profético, que está muito difícil de caminhar. Aquilo que nós conhecíamos como igreja, agora ultimamente descobrimos que não passa de uma denominação apenas, trazendo a intitulação de igreja, mas não fazendo o papel da igreja. São pessoas gananciosas, avarentas, pessoas sem amor, trazendo um evangelho mentiroso para estar enganando o povo. Hoje nós vemos como
um evangelho místico. Cada um levanta a sua denominação, traz para dentro dela algo da tradição que ele conheceu na sua juventude. Ele que viveu num lar espírita, ele traz parte do espiritismo. Aqueles que eram idólatras traz ali imagens que é proibida pela palavra, também desobedecendo a Deus e se intitulando como igreja, mas é apenas denominação. Quando Jesus disse que eles foram mostrar aquele templo que Herodes tinha construído em 46 anos, que era algo, uma obra magnífica da época, e Jesus não fez muito caso daquilo, inclusive foi um dos assuntos que se indignaram os judeus para matar, porque ele falou: só vê de tudo isso que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas em 3 dias eu edifico uma muito maior do que esta. E os próprios discípulos não entenderam, os judeus também não entenderam, que era a verdadeira igreja que seria erguida através desta pedra de esquina que é o próprio Senhor Jesus, esta pedra angular. Ele falou que sobre esta pedra a igreja seria edificada. E hoje nós estamos edificados em Cristo. Hoje, prédios que levam nome de santuário, para nós já não tem importância nenhuma. Quando aquela mulher pergunta ali, aquela samaritana pergunta onde era o verdadeiro lugar de adoração, se era no monte ou se era em Jerusalém, ele falou que era em espírito e em verdade. E demorou muito tempo para nós entendermos esta mensagem de Cristo, este assopro que saiu da boca de Jesus, que esta é a igreja, esteja ela onde estiver, mas que em obediência à palavra da verdade, com o propósito de estar na presença do Criador, que reúne 2 ou 3, ali está a igreja que Cristo edificou, que hoje tem abrangido o tamanho de todo o planeta. Então, e quando ele tem nos chamado para consolar esse povo. Por isso, em cima deste versículo, falamos tantas coisas, o povo de Deus, que diz: o vosso Deus. Foi chamado, cada um teve um chamado de uma maneira especial, como eu tive o meu chamado, outros também têm. Aí o verso 2: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está extirpada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então este versículo ele é muito rico em informação. Primeiro, falai benignamente a Jerusalém. Jerusalém aqui eu classifico como retrato da igreja. A igreja que recebeu o próprio Senhor sem malícia, em obediência, que está com desejo de alcançar a eternidade, a salvação da vida eterna. Então, esta Jerusalém, mas é falar benignamente, como hoje tem este evangelho mentiroso que estão anunciando aí com tantas heresias, com tantos dogmas, com tantos misticismos. Não é uma palavra de benignidade.
e bradai-lhe, que já sua malícia é acabada. O próprio Jesus disse que dos seus pecados não me lembro mais. Então, se ele perdoou, está perdoado. Não é nós que vamos ficar ali lembrando, tendo saudade de pecados que praticamos. Que a sua iniquidade está estipada. Então foi expurgado das nossas vidas a nossa iniquidade. A única coisa que nós temos que fazer é seguir o conselho dele, como ele disse para aquela Madalena, vai e não peca mais. Nós também. Essa mensagem serve para cada um de nós. Esquecer dos pecados e evitar estar pecando, porque foi apagado tudo aquilo que nos condenava, ele pagou o preço por nós lá no Calvário. Então, está apagado mesmo. E que já recebeu em dobro da mão do Senhor. O que é isso? Então, o Senhor enviava os profetas, os sacerdotes, os juízes, os conselheiros da verdade, e o povo desobedecia, e naquela desobediência eles eram levados em cativeiro, tinha que atravessar várias dificuldades como correção da desobediência. Então, o Senhor manda que avisa que já recebeu e já foi o suficiente. Então, é momento agora para consolar o povo da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Então, está exatamente aquilo que nós acabamos de falar, que é, cada vez que o povo errava, eles apanhavam, ia em cativeiro, sofria anos e mais anos. Só na Babilônia foi 70 anos, depois, não sei quantos anos, debaixo de outros julgos. Todas as vezes que o povo desviava, vinha a correção. Então é isso aqui que o Senhor está falando. Versículo 3, voz do que clama no deserto. O que quer dizer isto para nós hoje? Não vamos nem falar naquele tempo. Muitas das vezes nós ficamos perdidos com a confusão que está acontecendo hoje. Aquilo que fica desnorteado, nós ficamos, às vezes, sem saber o que fazer. Ah, não sei, estou sem força para orar, estou sem força para caminhar. É a voz do que clama no deserto. Nesta hora que você deve clamar a Deus e se entregar totalmente nas mãos dele. Ele sabe claramente o que vai fazer contigo, ou comigo também. Preparai o caminho do Senhor. Então, na sua dificuldade, quem vai preparar esse caminho é o próprio Espírito Santo. Assim como João Batista veio preparando o caminho de Jesus, o Espírito Santo hoje está nos dando toda esta direção através das suas revelações, da sua palavra, Ele está com um gemido inexprimível, clamando para o povo se desviar do pecado. Endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Achou que não tinha jeito, mas nós encontramos. O povo caminhou 40 anos no deserto e o Senhor estava sempre na direção. Verso 4. Todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará.
outro versículo rico em informação. O que se exalta, se achando que é mais do que todos, ele vai ser envergonhado. Aquele que é humilde, que está na obediência, ele é exaltado diante dos outros. E o que está torcido é os nossos pecados que praticávamos e hoje não praticamos mais. Aquele que roubava parou de roubar, aquele que mentia parou de mentir, aquele que era caloteiro parou de dar calote nos outros. Então, fala mais ou menos em cima disto, que chama-se aplainar a vida na caminhada. 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Não, isto é o nosso crescimento espiritual que vamos alcançando de acordo com a caminhada, que vamos descobrindo novos segredos. O próprio Espírito Santo vai nos orientando como fazer, e a nossa vida espiritual vai crescendo a ponto de nós não suportar mais certas coisas que achávamos antigamente que era verdadeiro, mas descobrimos que é mentiroso. Então, vós que diz, clama, alguém disse, quem hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Então o homem se acha muito importante, mas muitas das vezes não tem nem palavra para falar com o Senhor. Na hora de falar, mas como? Vamos lá para a praça pública, pela esquina da rua? Não, entra para o quarto, vai falar com sinceridade diante do Senhor e Ele vai te ouvir. Então, não é com muitos aparatos, subindo um morro, com peso nas costas, não é nada disto. A nossa salvação, o preço pesado que tinha que pagar, Jesus já pagou por nós. E agora o 7 que nós iniciamos falando, que é seca-se a erva e cai as flores. Então o homem é esse tipo de... tem esse comparativo, é como uma flor que nasce de manhã e murcha à tarde e cai. Assim é a vida transitória do homem comparado à eternidade. Soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então é aquela que o Senhor quiser dar mais tempo para o indivíduo, ele dá, porque tudo pertence a ele. E mais uma vez, só para relembrar, este assopro de Deus que cada um de nós temos dentro de nós precisamos valorizar muito isso. É o de mais importante que nós temos na nossa vida, é este assopro de Deus no nosso ser. E para encerrar, seca-se a erva e cai as flores. Mas a palavra do nosso Deus subsistirá eternamente. Então, é isto. Todas as vezes nós, como homem, valorizamos coisas passageiras e não damos valor naquilo que é eterno, que é esta graça que o Senhor enviou do céu para nós. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome, nós te bendizemos pela grandeza da sua santidade, pelo grande privilégio de termos honra de falar da tua obra, da tua palavra, no nome de Jesus.
Amém.